No próximo capítulo da novela Mania de Você, Viola expulsa Luma da comunidade, acusando-a de ser a fonte dos recentes conflitos que desestabilizaram o grupo. A expulsão, no entanto, gera divisões internas. Rudá, sempre preocupado com o bem-estar coletivo, enfrenta Viola e afirma que a comunidade precisa do dinheiro de Luma para manter as operações e projetos em andamento. Enquanto isso, Mavi confronta Volney, exigindo que ele se afaste do resort e da vida de Mércia. "Você já causou estragos suficientes", declara Mavi com firmeza, determinado a proteger sua mãe. Volney, hesitante, tenta se justificar, mas a determinação de Mavi deixa claro que ele não tem mais espaço em suas vidas. Na prisão, Cristiano enfrenta um momento crítico ao ser agredido por outros detentos, o que o deixa fisicamente ferido e emocionalmente abalado. Rhodes reconhece a fragilidade emocional de Luma após ser expulsa da comunidade e tenta ajudá-la a encontrar um novo propósito. Antes de continuar, clique no botão de gostei e comente uma nota de 0 a 10 para a novela. Paralelamente, Hugo desabafa com Robson sobre os problemas em seu casamento. "Sinto que estamos vivendo em mundos diferentes", confessa Hugo, lamentando a distância emocional que tem crescido entre ele e sua esposa. Robson ouve atentamente e oferece conselhos, reforçando a importância de diálogo e compreensão. Enquanto isso, Gael tenta se aproximar de Fátima, mas suas investidas são rejeitadas categoricamente. "Não é não, Gael", diz Fátima com firmeza, demonstrando que sabe exatamente o que quer. Lady, por sua vez, encontra uma oportunidade inesperada ao ter acesso ao celular de Marlete. Curiosa e estratégica, ela descobre mensagens comprometedoras que podem mudar o rumo dos acontecimentos. Com essa informação em mãos, Lady começa a planejar seus próximos passos. Após dias de incerteza, Luma decide voltar para casa, determinada a recuperar sua força e recomeçar. Embora magoada com os recentes acontecimentos, ela encontra apoio em Rhodes e promete a si mesma que não permitirá que ninguém a impeça de reconstruir sua vida. A volta de Luma marca o início de uma nova fase, tanto para ela quanto para aqueles ao seu redor, que começarão a sentir o impacto de suas escolhas. Após o noivado recente entre Rudá e Viola, tudo parecia estar caminhando para um final feliz. No entanto, Luma traz à tona um turbilhão de emoções e memórias que ameaçam abalar as estruturas desse relacionamento. Depois de romper definitivamente com o vilão, Luma decidiu deixar sua vida de luxo para trás e recomeçar na comunidade, abraçando uma causa social. Ela alugou um quartinho simples e contratou um advogado para auxiliar os moradores na batalha judicial contra Mavi, que insiste em avançar com seus planos de construção de uma estrada no local, independentemente do impacto na vida das pessoas. Luma, que busca se redescobrir longe das manipulações de Mavi, decide participar de uma confraternização na lona cultural, um espaço de convivência e celebração da comunidade. Mas o que era para ser uma noite tranquila e descontraída rapidamente sai de controle. Durante a confraternização, Luma acaba bebendo mais do que deveria. Rindo alto e se soltando como há muito tempo não fazia, ela logo chama a atenção de Rudá, que se preocupa com a ex. Sempre gentil e atencioso, ele decide ajudá-la a voltar para o quartinho que ela alugou na comunidade. "Você tá bem?" pergunta Rudá enquanto ajeita o travesseiro. "Eu? Eu tô ótima, nunca estive melhor", responde Luma, soltando uma gargalhada. Seus olhos brilham, mas é evidente que o álcool está falando mais alto. "Lembra quando a gente tomou nosso primeiro porre juntos? A gente devia ter quantos anos?" Rudá sorri, sem saber ao certo como reagir. Ele tenta afastar as lembranças e trazê-la de volta à realidade. "Vem, deita aí, você precisa dormir", diz ele, tentando manter a calma e focar em ajudá-la. Mas Luma não está disposta a encerrar a conversa.
Pelo contrário, ela decide avançar ainda mais nas memórias que compartilhou com o Caissara. "E da nossa primeira vez, você lembra?" pergunta ela com um sorriso malicioso antes de puxá-lo para um beijo inesperado. O que Rudá não esperava era que Viola, sua noiva, estivesse prestes a chegar. Sem aviso, ela aparece no exato momento em que Luma e Rudá estão se beijando. A cena deixa Viola completamente desconcertada. Ela para na porta, sem conseguir acreditar no que está vendo. Seu rosto mistura incredulidade, raiva e decepção. "O que está acontecendo aqui?" questiona Viola, sua voz tremendo de indignação. Rudá rapidamente se afasta de Luma, visivelmente atordoado. "Viola, não é o que você está pensando." Tenta explicar, mas suas palavras soam vazias diante da cena que ela testemunhou. Luma, por sua vez, parece não entender a gravidade da situação. Ainda sob o efeito da bebida, ela olha para Viola com uma expressão confusa, mas também desafiadora. "Relaxa, Viola. Eu só estava lembrando dos velhos tempos com o Rudá. Nada demais", diz Luma, sem perceber o impacto de suas palavras. Para Viola, no entanto, o estrago está feito. O flagra coloca em xeque toda a confiança que ela tinha em Rudá, e seu coração parece partir em 1000 pedaços. Mesmo sem ouvir todas as explicações, ela decide que não pode ficar naquele lugar por mais um segundo. "Eu não acredito que você faria isso comigo, Rudá. Depois de tudo", diz ela antes de sair correndo, com lágrimas nos olhos. Rudá tenta ir atrás dela, mas é impedido por Luma, que o segura pelo braço. "Deixa ela, Rudá. Ela vai superar", murmura Luma, ainda confusa sobre a gravidade da situação. Mas para Rudá, a situação é muito mais complicada do que Luma imagina. Ele sabe que, mesmo sendo um mal-entendido, o beijo que Viola presenciou pode ser suficiente para destruir o relacionamento que eles estavam construindo. Para Viola, o flagra é mais do que uma traição. É uma lembrança de todas as inseguranças que ela tentou superar ao se envolver com Rudá. O Caissara, por sua vez, está agora dividido entre consertar as coisas com a mulher que ama e lidar com os sentimentos complicados que Luma reacendeu. A confraternização, que deveria ser um momento de celebração, transforma-se em um divisor de águas. As relações entre Luma, Rudá e Viola nunca mais serão as mesmas, e as consequências desse momento vão reverberar por toda a comunidade. Enquanto Viola tenta decidir se pode perdoar Rudá, Luma precisa enfrentar os efeitos de suas ações impulsivas. Já Rudá, preso entre o passado e o presente, percebe que terá que lutar mais do que nunca para provar sua inocência e reconquistar a confiança de Viola. Rudá vinha mantendo um perfil discreto, escondido na comunidade e vivendo sob uma nova identidade. No entanto, sua sorte começa a mudar quando Mércia, sempre atenta e disposta a agradar o filho, descobre seu paradeiro. Tudo começa quando Mércia decide ir até a comunidade com o objetivo de persuadir Luma a desistir de contratar um advogado para ajudar os moradores locais. Sua visita, no entanto, acaba revelando algo que muda completamente o rumo dos acontecimentos. Durante sua estadia, Mércia nota um homem disfarçado de Pierrot, frequentando a lona cultural. Não demora muito para que ela reconheça o rosto familiar. Trata-se de Rudá. De volta à cobertura de Mavi, Mércia não perde tempo e compartilha sua descoberta com o filho, certa de que isso o ajudará a tomar uma decisão sobre o próximo passo. "O Rudá tá lá na comunidade mesmo", confirmará Mércia, gesticulando com entusiasmo. "Eu vi. Com esses meus olhinhos que a terra nunca há de comer, ele tá lá, simples assim. Vou ligar agora para a polícia." Ao ouvir a declaração da mãe, Mavi fica inicialmente surpreso, mas logo começa a desconfiar das intenções dela. Ele conhece bem o comportamento de Mércia e sabe que raramente ela faz algo sem um motivo oculto. "Por que você tá falando isso assim? Me dando força para chamar a polícia? Se isso é bom para você, é porque não deve ser boa ideia", questiona ele desconfiado. Mércia, por sua vez,
mantém a postura firme e insiste na ideia, tentando convencer o filho a agir de forma impulsiva. Por que não? Você não quer a Viola? Bota o Chexelento na cadeia e ela vai comer na tua mão, argumenta Mércia com um tom provocador, sabendo exatamente como tocar nos pontos fracos de Mavi. A sugestão de Mércia, no entanto, faz com que Mavi comece a refletir mais profundamente sobre as consequências de suas ações. Ele entende que a mãe pode estar tentando manipulá-lo e decide pensar estrategicamente antes de tomar qualquer atitude. Você tá me dizendo isso porque sabe que vai ser exatamente o contrário, né? Eu mando prender o Rudá e aí a Viola vai ficar com ódio de mim para sempre, não é isso? Deduz Mavi, acertando em cheio as intenções de Mércia. O diálogo com Mércia deixa Mavi em um dilema. Por um lado, prender Rudá parece a solução perfeita para enfraquecer seus inimigos e ganhar uma vantagem sobre Viola. Por outro, ele sabe que qualquer movimento contra o Caiçara pode ter o efeito contrário e acabar afastando ainda mais a mulher que ele deseja conquistar. Enquanto isso, na comunidade, Rudá continua vivendo sob o disfarce de Pierrot, sem imaginar que sua localização foi descoberta. Mércia, por sua vez, não desiste de pressionar o filho. Ela vê a prisão de Rudá como uma oportunidade perfeita para eliminar uma ameaça e consolidar o poder de Mavi. Mas sua abordagem calculista faz com que Mavi questione suas próprias motivações. No meio desse conflito, Viola se torna uma peça central. Mavi sabe que qualquer ação contra Rudá terá um impacto direto em seu relacionamento com ela. Apesar de estar cada vez mais obcecado por Viola, ele começa a perceber que suas atitudes impulsivas podem afastá-la de vez. Mavi relembra momentos em que Viola demonstrou solidariedade e carinho por Rudá, o que o faz hesitar ainda mais. Ele sabe que, para conquistar o coração dela, precisará agir de forma diferente, talvez até contrariando seus próprios instintos. Por outro lado, Mércia continua manipulando a situação, explorando as inseguranças do filho e jogando com suas emoções. Ela acredita que, ao prender Rudá, Mavi terá uma chance de controlar Viola. Mas o vilão começa a perceber que essa estratégia pode ser arriscada demais. A situação atinge seu ponto de ebulição quando Mavi finalmente toma uma decisão. Incerto sobre as intenções de Mércia, mas determinado a proteger seus próprios interesses, ele opta por adiar qualquer ação contra Rudá. Essa escolha, no entanto, não é definitiva, e a tensão entre mãe e filho continua a crescer, enquanto ambos tentam manipular um ao outro para alcançar seus objetivos. A guerra está apenas começando, e o retorno de Rudá promete desencadear uma série de eventos que mudarão o rumo da história para sempre. Entre alianças, traições e dilemas morais, os personagens se preparam para enfrentar as consequências de suas escolhas em um cenário cada vez mais imprevisível. No capítulo de quinta-feira, Luma, determinada, enfrenta Mavi e pede que ele deixe Rudá e Viola em paz. Eles não merecem sua perseguição, já sofreram demais, afirma, sua voz cheia de convicção. Mavi, no entanto, ignora o apelo, focado em seus próprios interesses. Enquanto isso, Rhodes intervém em defesa de Luma, enfrentando Viola. Você está sendo injusta. Luma só quer ajudar, argumenta. Mas Viola, desconfiada, não se convence. A tensão entre os dois cresce, colocando suas lealdades à prova. Em meio a isso, Michelle surpreende ao elogiar Daniel, reconhecendo seu charme e carisma. Você tem algo especial, admite, embora suas palavras pareçam confundir seus próprios sentimentos. Du e Fátima, em um momento de cumplicidade, trocam confidências sobre o amor. Às vezes, amar significa abrir mão, diz Du, enquanto Fátima reflete sobre suas próprias escolhas. Hugo, por outro lado, fica surpreso com uma atitude inesperada de Diana. Nunca pensei que você fosse capaz disso, diz ele, intrigado e curioso para entender suas motivações. Enquanto isso, Lady, com um brilho de determinação nos olhos, afirma a Isis e Cirlei
que sabe exatamente o que fazer com Marlete. Ela não vai sair impune, garante, deixando claro que está pronta para agir. Por fim, Viola tenta impedir os planos de Mavi, sabendo que a construção da estrada pode destruir a comunidade. Você está brincando com as vidas de todos aqui, acusa, iniciando um embate que promete redefinir os rumos da história. No capítulo de sexta-feira, Gael, sempre atento, registra uma atitude suspeita de Viola sem que ela perceba. O vídeo capturado por ele é preocupante e Luma, ao assisti-lo, rapidamente alerta Mavi. Viola está em perigo e você precisa agir antes que algo grave aconteça, avisa, tentando evitar o pior. Enquanto isso, Daniel surpreende ao apresentar uma ordem judicial que interfere diretamente nos planos de Mavi. Isso é um absurdo. Quem você pensa que é para me desafiar? Explode Mavi, sentindo sua autoridade ser desafiada. A tensão entre os dois fica evidente. No núcleo romântico, Viola e Bella começam a perceber o clima entre Michelle e Daniel. Hugo, em um momento de vulnerabilidade, confessa a Diana que chegou a imaginar que ela o estivesse traindo. Eu sei que foi errado pensar isso, mas não consegui evitar, admite em busca de reconciliação. Diana, surpresa, tenta entender os sentimentos dele. Mércia, por sua vez, decide ir ao encontro de Volney. A conversa é tensa, com ambos guardando segredos que podem mudar o rumo da trama. Rudá, tomado pela raiva, confronta Iberê sobre decisões recentes. Você precisa começar a se explicar. Não dá mais para fingir que nada está acontecendo. Exige, determinado a obter respostas. Por fim, Mavi afirma a Luma, com frieza, que sabe exatamente como impedir a união de Viola e Rudá. Eles não vão ficar juntos. Eu tenho um plano e você não vai me impedir, diz, deixando Luma preocupada com o que está por vir. No capítulo de sábado, Mavi, desconfiado, se recusa a revelar seu plano a Luma, mesmo diante da insistência da jovem. Algumas coisas precisam permanecer em segredo, diz, enigmático, deixando Luma ainda mais preocupada com o que Mavi pode estar tramando. Enquanto isso, Volney, em uma jogada ousada, tenta convencer Iberê a entregar Mavi. Ele está indo longe demais. No núcleo cômico, Evelyn fica horrorizada ao visitar o apartamento alugado por Tomás. Tomás, sem graça, promete que vai resolver a situação, mas Evelyn já perdeu a paciência. Lady, sempre queia de insinuações, brinca sobre a possibilidade de Berta e Cirlei formarem um casal. Vocês fariam uma dupla e tanto, provoca, arrancando risadas desconfortáveis e olhares constrangidos. No romance, Diana, cansada das inseguranças de Hugo, exige que ele repense suas atitudes. Se quer que isso funcione, precisa confiar em mim e parar com essas suposições absurdas. Diz firme, deixando Hugo sem palavras. Edmilson, sem querer, atrapalha o romance florescente entre Du e Wagner, surgindo nos momentos mais inoportunos. Para piorar, Hugo contrata Edmilson para trabalhar no resort, garantindo que ele estará ainda mais presente na vida de todos. Por fim, Mavi revela uma nova bomba ao mostrar a Luma uma foto de Filipa. Ela está grávida e o pai é Rudá. Daniel protagoniza um dos momentos mais marcantes ao demonstrar sua imensa generosidade e o amor que nutre por Michelle. Mesmo enfrentando dificuldades financeiras e pessoais, ele decide abrir mão de quase todas as suas economias, transferindo R$30 mil para que Michelle consiga contratar, com urgência, um advogado para defender Cristiano, que está preso em Portugal. Daniel, que já havia comprometido boa parte de seus recursos para pagar um advogado renomado e ajudar a comunidade local a resistir à desapropriação de suas casas para a construção de uma estrada, encontra-se em uma situação financeira delicada. Para agravar ainda mais sua condição, Mavi aproveita a oportunidade para sabotar sua reputação profissional. Ele espalha rumores entre empresários influentes da região, dizendo que Daniel gastou milhões para corrigir erros em um projeto de resort.
Essas mentiras não só prejudicam sua imagem, como também dificultam sua busca por novos contratos. A crise financeira de Daniel se torna mais séria quando ele enfrenta a possibilidade de rescisão de um contrato com um condomínio de luxo, um de seus principais projetos. Com essa ameaça pairando sobre sua carreira, ele poderia ter escolhido priorizar seus próprios interesses. Contudo, ao perceber o desespero de Michelle e o sofrimento de Cristiano, ele toma uma decisão altruísta e inesperada. Enquanto isso, Cristiano enfrenta um cenário aterrorizante na prisão. Ele sofre uma surra brutal de outros detentos, ficando gravemente ferido e abalado emocionalmente. Sem perspectivas, ele começa a perder as esperanças. Sua situação piora ao ser transferido para outra penitenciária, ainda mais distante e com condições ainda mais precárias. Apesar de sua situação física e psicológica debilitada, Cristiano consegue entrar em contato com Michelle, que fica devastada ao saber o estado do namorado. Antes de continuar com o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Assim, o YouTube te avisará sempre que sair um vídeo novo da novela. Michelle, desesperada para ajudar Cristiano, se sente completamente impotente. Ela sabe que precisa de um advogado competente, mas não tem condições financeiras para arcar com os custos de sua defesa. É nesse momento que Daniel decide agir. Mesmo com seu amor por Michelle sendo até então platônico e não correspondido, ele resolve colocar suas necessidades em segundo plano para ajudá-la. Ele verifica sua conta bancária e, mesmo sabendo que ficará praticamente sem recursos, realiza a transferência de R$30 mil. Quando Michelle recebe o dinheiro, ela se surpreende com a quantia e questiona Daniel sobre a origem dos recursos. Ele, para não preocupar a amiga, mente dizendo que recebeu um adiantamento de um novo projeto. Apesar de sua situação financeira crítica, Daniel insiste que Michelle não se preocupe com ele e pede que ela use o dinheiro exclusivamente para ajudar Cristiano. Tocada pela atitude de Daniel, Michelle fica sem palavras para expressar sua gratidão. Ela sabe que ele sacrificou muito para ajudá-la e o gesto a emociona profundamente. Daniel, por sua vez, mantém a postura altruísta e tranquiliza Michelle, afirmando que o mais importante é que Cristiano receba uma boa defesa e que ela não precise carregar o peso do sofrimento sozinha. O gesto de Daniel não passa despercebido por quem acompanha a trama. Sua decisão, embora arriscada, demonstra o quanto ele está disposto a ir além para ajudar Michelle, mesmo que isso o coloque em uma situação ainda mais complicada. Por outro lado, a história de Cristiano e Michelle ganha novos contornos. A contratação do advogado, graças à ajuda de Daniel, dá início a uma batalha jurídica intensa. O advogado, experiente em casos internacionais, trabalha para provar que Cristiano é inocente das acusações que o levaram à prisão. Aos poucos, o trabalho da defesa começa a surtir efeito e Cristiano recupera a esperança. Michelle, que sempre viu Daniel como um amigo leal, começa a enxergá-lo sob outra perspectiva. O sacrifício feito por ele revela um lado de sua personalidade que ela nunca havia percebido completamente. Essa nova visão cria um vínculo ainda mais forte entre os dois, embora Michelle ainda esteja emocionalmente dividida devido à situação de Cristiano. Enquanto isso, os problemas de Daniel continuam a se acumular. A sabotagem de Mavi começa a ganhar força e ele precisa lidar com os impactos diretos em sua carreira. Apesar disso, ele não se arrepende de sua decisão e mantém o foco em ajudar Michelle e Cristiano. Sua resiliência e determinação em enfrentar as adversidades sem perder sua essência altruísta tornam Daniel um dos personagens mais inspiradores da trama. O desenrolar dessa história promete muitas emoções para os próximos capítulos de Mania de Você. A relação entre Daniel, Michelle e Cristiano se aprofunda, enquanto a luta pela liberdade de Cristiano se torna um ponto central na narrativa. Além disso, a rivalidade entre Daniel e Mavi segue aquecida, com novos desdobramentos que podem mudar o rumo da trama.
Ao decidir sacrificar suas próprias finanças e arriscar sua carreira para ajudar Michelle, Daniel não apenas prova seu amor por ela, mas também se torna um exemplo de altruísmo e coragem. Sua jornada inspira quem acompanha a novela a refletir sobre o poder das escolhas feitas com o coração. A atitude de Daniel é um marco não apenas na trama de Mania de Você, mas também na construção de um personagem que transcende os limites do amor platônico e do altruísmo. Sua decisão de ajudar Michelle, mesmo colocando em risco sua estabilidade financeira e pessoal, é um ato de coragem que evidencia o verdadeiro significado de empatia e sacrifício. Ele demonstra que o amor não se resume a palavras ou promessas, mas a ações que priorizam o bem-estar do outro, mesmo diante das maiores adversidades. Esse gesto de Daniel não apenas fortalece o vínculo entre ele e Michelle, mas também cria uma nova dinâmica emocional na trama, que agora se desenrola em torno das consequências de suas escolhas. Michelle, ao perceber a profundidade do sentimento de Daniel, se vê compelida a reavaliar sua percepção sobre ele, questionando-se se, por trás do amigo leal, não está um parceiro com quem ela poderia compartilhar algo mais profundo. Essa transformação de Michelle, ao mesmo tempo em que lida com o sofrimento de Cristiano, adiciona camadas emocionais à narrativa, tornando-a ainda mais cativante. Por outro lado, a trajetória de Daniel também lança luz sobre as dificuldades de manter princípios em um mundo cercado por rivalidades e traições. A sabotagem de Mavi é um lembrete constante de que atos nobres muitas vezes vêm acompanhados de desafios ainda maiores. No entanto, é justamente a capacidade de Daniel de permanecer fiel a si mesmo, mesmo diante de tantos obstáculos, que o torna um personagem tão admirado. Ele se recusa a se deixar abater, equilibrando seus problemas profissionais com a dedicação ao que realmente importa, as pessoas que ama. Enquanto a trama avança, o público é convidado a refletir sobre temas universais, como o valor da amizade, o poder do sacrifício e a complexidade das relações humanas. Mania de Você não é apenas uma novela sobre conflitos e romances, mas também uma lição sobre como decisões tomadas com o coração podem ressoar de forma poderosa na vida de todos ao redor. Daniel, ao escolher colocar Michelle e Cristiano acima de suas próprias dificuldades, torna-se o exemplo vivo de que a generosidade é uma força transformadora, capaz de mudar não apenas destinos individuais, mas também a forma como enxergamos o mundo. Com esse ato, Daniel não só inspira os personagens ao seu redor, mas também os espectadores, que se veem refletidos em suas escolhas. Ele nos ensina que, mesmo em tempos de dificuldades, é possível encontrar forças para ajudar o próximo, mostrando que a verdadeira riqueza não está no dinheiro ou na carreira, mas nos laços que construímos ao longo da vida. Viola, que parecia estar pronta para o dia mais importante de sua vida, surpreende a todos ao deixar Rudá esperando no altar. A decisão de abandonar o casamento é impulsionada por dúvidas e inseguranças que estavam escondidas em seu coração. Porém, o que ninguém esperava era que essa escolha a colocaria em uma jornada perigosa e inesperada. Após abandonar a cerimônia, Viola foge para a mata, buscando um momento de solidão. Porém, a situação toma um rumo trágico quando ela escorrega e cai em uma ribanceira. Ferida e desorientada, ela é resgatada por Mavi. Em vez de levá-la de volta para casa, ele decide mantê-la presa em um bunker escondido, onde antes Mércia também foi mantida refém. No bunker, Mavi não só aprisiona Viola, como também a submete a uma série de medicamentos que alteram seu estado mental. Ele a convence de que Rudá é um homem perigoso, capaz de crimes terríveis. Enquanto isso, todos em volta estão desesperados para encontrar a jovem desaparecida, especialmente Rudá, que sente culpa e responsabilidade pelo que aconteceu. Enquanto isso, o drama continua fora do bunker. Filipa, uma fisioterapeuta portuguesa, chega ao Brasil trazendo uma bomba. Ela está grávida de Rudá. Com a ajuda de Mavi,
Filipa descobre o paradeiro do pescador e decide confrontá-lo no dia do casamento. Durante a cerimônia, ela invade o local e acusa Rudá de tê-la abandonado grávida em Portugal. A revelação causa um escândalo, deixando todos em choque, especialmente Viola, que estava prestes a se casar com ele. Após muito esforço, Rudá finalmente descobre o paradeiro de Viola com a ajuda de Luma. Eles invadem o bunker, mas o reencontro entre o casal não é nada como Rudá esperava. Ainda sob efeito dos medicamentos administrados por Mavi, Viola reage com hostilidade e o acusa de traição. Me deixa em paz. Eu não mereço ajuda. Eu não valho nada. Eu sou uma mentira. Eu roubei a Luma. Não confunde minha cabeça, eu sou um blefe. Todo mundo me odeia, grita Viola, visivelmente abalada e confusa. Rudá tenta explicar que tudo aquilo é manipulação de Mavi, mas ela continua o atacando verbalmente. Eu sei quem você é, o Mavi me falou. Você é um bandido, matou gente, eu tenho medo de você. Você vai ter um filho com outra mulher, sua mulher lá de Portugal. Ela veio aqui, ela tá grávida. Você nunca pensou em mim. Vai embora, vai ficar com ela, me deixa em paz. Esbraveja Viola, deixando Rudá devastado. O desespero de Rudá em salvar Viola culmina em um confronto físico com Mavi. Durante a briga, os dois trocam socos violentos enquanto Viola assiste, confusa e com medo. Mavi, percebendo que pode perder o controle da situação, chama seus seguranças para retirar Rudá à força do local. Com Viola ainda sob os efeitos dos medicamentos e profundamente magoada com as revelações, Rudá enfrenta um dilema: continuar lutando para salvá-la ou aceitar que talvez tenha perdido o amor de sua vida. Enquanto isso, Mavi continua manipulando a situação, mantendo Viola como uma peça de seu plano maior. Depois de ser resgatada por Rudá e reagir com hostilidade, Viola entra em uma nova fase de sua jornada. Mesmo diante de sua recusa em aceitá-lo, Rudá se recusa a desistir e busca maneiras de provar seu amor e inocência. A batalha agora não é apenas para libertar Viola do bunker, mas também de suas próprias inseguranças e da manipulação de Mavi. Rudá percebe que a única maneira de salvar Viola e restaurar sua confiança é desmascarar Mavi de uma vez por todas. Ele decide investigar o hacker a fundo, com a ajuda de Luma e Iberê. Os três formam uma aliança inesperada, combinando os conhecimentos de Luma sobre o resort e a experiência de Iberê para infiltrar-se nos negócios escusos de Mavi. Durante a investigação, eles descobrem que Mavi não apenas manipulou Viola, mas também está envolvido em uma rede de crimes internacionais, incluindo lavagem de dinheiro e chantagem. Rudá percebe que derrotar Mavi não será fácil, mas está disposto a arriscar tudo para proteger Viola e limpar seu nome. Enquanto isso, Filipa não desiste de Rudá. Mesmo após o confronto no dia do casamento, a portuguesa permanece no Brasil, decidida a lutar por seus direitos e pelo futuro de seu filho. Ela busca apoio legal para forçar Rudá a reconhecer a paternidade e a oferecer suporte à criança. No entanto, Filipa começa a questionar as próprias ações. Ao passar mais tempo no Brasil, ela percebe que Mavi pode ter manipulado seus sentimentos para usá-la em seu plano contra Rudá. Em um momento de vulnerabilidade, ela começa a repensar seu papel na história, o que pode levar a uma inesperada reviravolta. Enquanto Rudá e os outros tentam desmascarar Mavi, Viola luta internamente contra os efeitos dos medicamentos e as palavras manipuladoras do hacker. Sozinha no bunker, ela começa a ter flashes de memória que contradizem o que Mavi lhe disse. Esses momentos de clareza a ajudam a perceber que algo está errado. Viola decide confrontar Mavi diretamente, exigindo respostas sobre suas intenções. No entanto, o vilão usa isso como oportunidade para reforçar suas manipulações, convencendo-a de que Rudá e Luma estão conspirando contra ela. Esse confronto emocional leva Viola ao seu ponto de ruptura, mas também desperta nela uma força interior que havia sido suprimida.
Enquanto Viola enfrenta seus demônios internos, Mavi acelera seus planos. Ele pretende usar Viola como moeda de troca em um acordo com uma organização criminosa, o que colocaria a vida dela em perigo iminente. Rudá, Luma e Iberê, agora cientes desse plano, elaboram uma estratégia arriscada para resgatá-la antes que seja tarde demais. No clímax dessa nova etapa, Rudá e sua equipe invadem o resort em uma operação cheia de suspense e ação. O bunker de Mavi é finalmente descoberto, mas não sem resistência. Mavi, ao perceber que está prestes a perder o controle da situação, decide usar Viola como escudo, colocando todos em uma situação de extremo risco. Nesse momento crítico, Viola finalmente recupera sua força e confronta Mavi cara a cara. Com uma mistura de coragem e desespero, ela consegue desarmá-lo temporariamente, dando a Rudá e aos outros tempo suficiente para agir. A cena é cheia de emoção, mostrando o crescimento de Viola como personagem e sua determinação em se libertar das garras de Mavi. Após o resgate, a história ainda está longe de terminar. Viola, agora livre, precisa enfrentar as consequências de tudo o que aconteceu. Ela e Rudá terão que trabalhar para reconstruir sua confiança mútua. Por outro lado, Mavi, mesmo derrotado, deixa uma série de problemas para trás. Seus aliados criminosos ainda estão à solta, e suas ações terão repercussões que afetarão todos os personagens. Essa continuação abre portas para novos conflitos, explorando temas de redenção, confiança e a luta por justiça. O que acontecerá com Viola e Rudá agora que estão livres das manipulações? Philippa encontrará seu lugar na história ou continuará sendo um obstáculo? E Mavi conseguirá escapar das consequências de seus atos? A trama de Mania de Você atinge um momento crucial, onde o amor, o desespero e a traição se entrelaçam em uma narrativa que prende o público do início ao fim. A história de Viola e Rudá não é apenas sobre um romance interrompido, mas sim sobre como os segredos, as mentiras e as escolhas erradas podem afetar profundamente a vida das pessoas e daqueles ao seu redor. Viola, uma jovem que sempre buscou aceitação e felicidade, se vê envolvida em um turbilhão de emoções que vão desde o abandono até a manipulação psicológica. Sua decisão impulsiva de fugir do casamento a coloca em um caminho perigoso, onde sua força de vontade é testada ao extremo. Presa no bunker de Mavi, ela não apenas enfrenta os perigos físicos, mas também as armadilhas emocionais que o vilão arma contra ela. Dopada e vulnerável, Viola tem suas percepções distorcidas, tornando difícil distinguir a verdade da manipulação. Rudá, por sua vez, é um homem dividido entre o amor e as complicações de seu passado. A chegada de Philippa ao Brasil, trazendo a revelação de uma gravidez inesperada, não só ameaça sua relação com Viola, mas também o coloca em uma posição delicada, onde ele precisa lidar com as consequências de seus atos. A acusação de abandono e traição feita por Philippa ressoa profundamente, deixando uma mancha em sua reputação e criando uma barreira ainda maior entre ele e Viola. Mavi, o enigmático vilão, é o catalisador que movimenta todos esses conflitos. Com suas ações meticulosamente calculadas, ele se aproveita das fragilidades de cada personagem para alcançar seus próprios objetivos. Sua habilidade em manipular e controlar a situação faz dele uma figura poderosa e temida, mas também suscita a pergunta: até onde ele está disposto a ir? A história de Mania de Você vai além de um triângulo amoroso ou de um vilão astuto. Ela explora temas universais como o perdão, a redenção e a força para enfrentar os próprios erros. A luta de Rudá para salvar Viola, mesmo diante de sua rejeição e das acusações injustas, é um testemunho de seu amor genuíno. Ele se recusa a desistir dela, mesmo quando parece que tudo está perdido. Essa determinação o transforma de um homem comum em um verdadeiro herói.
Viola, por sua vez, enfrenta sua própria batalha interna. Sua luta não é apenas contra Maeve, mas contra suas próprias inseguranças e medos. Ela precisa encontrar a força dentro de si mesma para superar a manipulação e enxergar a verdade. Seu caminho para a redenção é longo e doloroso, mas é também uma jornada de autodescoberta que pode transformá-la em uma mulher mais forte e confiante.